Há muito tempo atrás, eu fui político. Eu fui candidato a vereador na minha cidade, lá em Camapuã. Eu era professor da rede estadual, tinha 24 anos, eu acho. 24 anos. E aí eu lembro de uma das coisas que mais assim me marcou, curiosamente não tem nada a ver com a eleição em si. Eu fui pedir voto para um pai de aluno e é curioso porque eu não lembro, eu lembro da cara, do jeito, lembro até da cara e do jeito do aluno, não lembro o nome deles, nem do aluno e nem do pai do aluno. Mas o que ele me disse me marcou. Eu fui pedir voto para ele me conhecia, falou: Nossa, professor, gosto muito do senhor, o senhor participa da igreja católica, né? O senhor é um professor, meu filho gosta muito do senhor como professor. E conversamos ali um pouco, aí ele disse, eu pedi o voto dele, ele falou: professor, talvez eu vote, talvez minha mulher vote, nosso filho fala muito bem do senhor, mas eu queria te dizer o seguinte, eu não gostaria que o senhor continuasse na política, porque o senhor é uma boa pessoa, e começou a me elogiar. Eu falei: mas por que não então, né? Eu na política? Ele disse assim: olha, professor, porque a política ela divide a comunidade. E eu fiquei com aquilo, falei: esse cara tá louco, né? Pô, se as pessoas boas não entrarem na política, como é que fica? E eu achava uma pessoa boa, eu era uma pessoa boa, então queria participar. Beleza, passou a eleição, fui muito bem votado, não ganhei, mas eu não. Eu era um político diferente, né? Andava de bicicleta, não gastava dinheiro com aquilo. Mas pedi voto de boa, não comprei voto, nada disso. Perdi com honra, com alegria, normal. E aquilo ficou, só que aquilo ficou na minha cabeça. E aí, de vez em quando me aparece essa história de igreja, religião, Cristo, política, Deus. Isso sempre me incomoda. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, ele tinha razão, e talvez a eleição de 2018, você já deve ter percebido também, é, comprovou isso que ele dizia. De fato, infelizmente, a religião aplicada à política acaba se contaminando. Então, a política separa a comunidade em ideologias e a religião acabou também entrando nesse jogo. E eu, sinceramente, não acho que o resultado tenha sido bom. Não acho mesmo. Eu continuo sendo católico, minha mulher é católica, meus filhos são católicos, fazem catequese, a gente batiza filho na igreja, casei na igreja católica, ok, beleza. Né? Mas assim, aí hoje eu resolvi tocar nesse assunto. Eu sei que esse assunto é polêmico, é um vespeiro, mexe com uma paixão humana que é a religião e a fé, mas enfim, faz parte, estamos aqui para isso. Né? E aí eu queria aproveitar e vou ler aqui três passagens, estou aqui com a Bíblia Sagrada, é uma Bíblia católica, né? Mas acho que o que está aqui está em todas as Bíblias. Eu vou ler rapidinho, porque é uma coisa que tem a ver com a pandemia. Né? Aqui é Ezequiel 36, 27. Porei em vós o meu espírito e farei com que andeis segundo minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Porei em vós o meu espírito, o espírito de Deus dentro das pessoas. Aí tem um outro pedacinho aqui, vou achar rapidinho, que é João 14, 23. Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a sua morada. Nós seremos a morada de Cristo e de Deus. E por último, 1 Coríntios 3,16. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que essas passagens estão dizendo é que o corpo humano é o templo de Deus. Porque a gente viu esse debate acontecer, né? Quando a pandemia impôs restrições à sociedade, e as igrejas foram afetadas. Igrejas perderam pessoas, perderam, portanto, o seu meio de vida, receitas, por exemplo. As pessoas param de contribuir muitas vezes porque não estão indo à igreja. E isso é importante, eu considero isso muito relevante. Né? Igrejas vivem de doações, vivem da ação dos seus fiéis, e isso é muito importante. Dou muito valor a isso. Né?
dízimo, ofertas, apoio mesmo espiritual de um irmão para outro irmão, isso é muito importante, o convívio na igreja é essencial. Mas eu acho que muita gente exagerou, né? Teve gente que entrou na justiça para abrir igrejas à força. E é óbvio que não é bem isso, né? Eu entendo Cristo, por exemplo, pô, eu não conheci Cristo pessoalmente, gostaria muito, mas eu acho que Cristo é um cara legal pra caramba. Eu acho que é o tipo de gente que você chama pra ir na sua casa, ele vai. Você diz assim, Cristo, vou abrir a porta para você, vem cá, a gente está precisando aqui do seu apoio. Ele vem, eu tenho certeza que ele vem. Tudo que eu sei de cristianismo, e talvez não seja muita coisa, não sou pastor, nem padre, nem um estudioso, né, mas leio, já li muita coisa, já aprendi muito, mas acho que ele vem. Ele é um cara legal, né? Ele entende a situação da pandemia, eu garanto que ele entende. Isso é um problema sério, porque muita gente brigou com governadores e prefeitos porque impôs restrições às igrejas. Eu particularmente achei que as igrejas de fato não precisariam ficar abertas, pelo menos assim, não na plenitude, né, todo mundo lá convivendo. Elas até ficaram abertas, acho que até estão abertas com um percentual mínimo aí. Acho que tá bom assim. Quando passar a gente volta. Mas Deus, Cristo, para os católicos, né, como eu, Nossa Senhora, eles vêm, ela vem. É só chamar que ela vem. Né? Mas nada contra quem vai. Pode ir tranquilo. Só não acho que tem que transformar isso numa peça de luta política. Acho um prejuízo para a igreja, para a religião e até para a política, porque aí complica demais as nossas vidas. Esse era um ponto. Um outro ponto que eu acho interessante que aconteceu no dia de hoje, o diretor do Butantan, o Instituto Butantan, que produz vacinas, que produz, como lembrou a senadora Simone Tebet aqui do nosso estado, produz soro antiofídico, né? Todo mundo conhece. O ovo Butantan lembra, soro antiofídico para mordida de cobra, né? Mas ela produz vacinas, produz a vacina da gripe e outras vacinas que a gente aplica em nossos filhos, que foram aplicadas em nós quando a gente vacinou, né? Até hoje tem gente que vacina ainda. E o Dimas Covas foi lá falar sobre a relação do governo federal com o Instituto Butantan e a questão da vacina que eles produziram em parceria com o laboratório chinês da Coronavac, a Coronavac, laboratório Sinovac, né? Aliás, eu recomendo uma coisa. Tem senadores ali que eu não sei por que são senadores. Eu não entendo quem é que vota numa pessoa daquele tipo. Mas isso é outro assunto. Mas há um senador ali que tem me surpreendido muito. Ele não é daqui, de Sergipe, né? Então a gente não o conhece muito bem. Mas eu me surpreendi muito com o trabalho dele, que é o senador Alessandro Vieira, né? Eu recomendo. Vai lá, você vai ver um político fazendo perguntas ao quem está sendo interrogado ali, a testemunha, com a qualidade, olha, me parece um grande político, o senador Alessandro. Não só hoje, se você pegar lá os recortes das perguntas dele, eu recomendo mesmo, para todo mundo que passou por lá e que ainda vai passar na CPI. Hoje foi com o Dimas Covas, e no debate entre eles lá, o que ficou claro, que me deixou assim bastante espantado, é que o chefe da Pfizer tinha ido ali, já tinha dito assim, olha, se tivéssemos fechado o acordo com o governo no ano passado, a Pfizer teria entregue 1,5 milhão de doses ao Brasil em dezembro. Poderíamos começar a vacinar em dezembro, como aconteceu com a Pfizer na Inglaterra, a Pfizer em Israel e nos Estados Unidos. Nós só vacinamos no final de janeiro com a Coronavac. Mas o Dimas Covas disse o seguinte, se tivesse tido entendimento entre o Butantan e o Ministério da Saúde, não seria 1,5 milhão de doses apenas da Pfizer, mas mais 45, 50 milhões, eu acho, se eu não me engano, ou 40 milhões de doses, 60 milhões até agora o primeiro trimestre, somando com o que depois aconteceu nesse trimestre, em 2021, a gente teria vacinado já com 2 doses, só a Coronavac, 50 milhões de pessoas. Você soma isso, a AstraZeneca e as outras, você estaria já com mais de 100 milhões de brasileiros vacinados. Todos os grupos de risco, portanto. Eu não entendi qual é o ponto desse governo com as vacinas. Achei isso muito estranho. Qual é a lógica? Onde que esse governo achou que ia se dar bem com esse papo de negligenciar a vacina?
Com o Butantan tinha questão política, né? O João Dória também agiu politicamente sobre a vacina, e eu até acho que isso não é errado, não. O que dá certo num governo tem que ser valorizado pelo político que comanda esse governo. O que tem de errado nisso? O Bolsonaro usa também tudo que dá certo no governo dele, ele fala, olha, fizemos isso aí, tá, não sei o quê. Vai pedir voto ano que vem com base no que ele fez de certo. O Dória também, não há problema nenhum nisso. Desde que esteja fazendo o bem, não vejo isso como um problema. Acho isso super tranquilo, né? Mas imagina, 40 milhões de vacinas em dezembro. Poderíamos estar com tudo aberto. Eu ouvi uma notícia esses dias de que estão vacinando primatas, macacos, em San Diego, nos Estados Unidos. Nem sei se isso é verdade. Mas assim, o que eu sei é que eles estão vacinando turista. Turistas. Estão vacinando adolescentes. Estão abrindo tudo. Teve um jogo de, não sei se beisebol, futebol americano no Texas, estádio lotado, sabe? Como se fosse normal, nada tivesse acontecendo. Poderíamos estar assim. Esse monte de vacinas que foi dito hoje lá que o governo não quis saber, não quis comprar. Porque era vacina chinesa, vacina de João Dória, vacina não sei da onde. Um negócio absurdo. Teve questionamento hoje lá, um senador, acho que é Girão, Eduardo Girão, falando assim que a vacina usa célula de fetos humanos. Aí o Dr. Dimas Covas, fica imaginando ele olhando assim, fala, meu Deus do céu, por que eu tenho que lidar com esse tipo de gente? Aí ele para, pensa, eu acho que ele é professor, porque professor é que é bom nisso, né? Você escuta um negócio assim, aí você fala, pô, eu não posso matar esse aluno, eu preciso conversar com ele, né? Preciso dialogar com ele e ver se eu consigo, sei lá, né? Pescar alguma coisa ali e pôr alguma luz naquela escuridão. E aí o Dimas Covas explica que não, que a vacina usa células de rim de macaco, rim de não sei o que, acho que é rim de célula do rim do macaco, uma coisa assim, que não é feto humano. Ou seja, o cara queria associar já o negócio, a vacina da chinesa com aborto. Tira isso do nada, do além, essas coisas, sai jogando, sai falando isso. Logo isso vira meme e vai para os grupos de WhatsApp. E tem gente que acredita nessa loucura. Eu conheço uma idosa do meu convívio, né, uma senhora já de idade, que se recusou a tomar vacina. Porque acha que a vacina pode ser o chip da besta, ou a marca da besta, que vai ser inserido nos seres humanos. Isso é uma lenda urbana que existe há um tempo aí, eu já tinha ouvido isso, mas ganhou força nos últimos tempos. O movimento anti-vacina usa de tudo quanto é tipo de coisa, maluquice. Tem gente humilde, mais simples, que acredita nisso. Essa pessoa não tomou vacinas, tem mais de 80 anos. Uma pessoa que eu gosto, inclusive, do meu convívio familiar. Como que chegamos a isso? Não sei, mas acho que a nossa luta aqui é essa: combater essas coisas, usando bom humor, usando de boa vontade, tendo empatia com as pessoas, tentando entender que às vezes a pessoa tem uma dificuldade. Eu me esforço para isso o tempo todo, mas acho isso muito complexo. E talvez o mais problemático de tudo, o senador Heinz também questionando a eficácia da vacina, dizendo que teve cidade que com tratamento precoce, o negócio sem nenhuma comprovação, sem nenhum dado verdadeiro de que tal medicamento funciona ou não, aquele tal kit Covid, tratamento precoce. Não há nenhuma evidência científica séria desse negócio, nenhum pesquisador do mundo inteiro. E os caras ficam falando que existe sim, é que querem prejudicar o governo Bolsonaro. O mundo então quer prejudicar o governo Bolsonaro porque ninguém usa esse negócio em lugar nenhum. Como assim o cara argumenta isso? Um senador da República. Meu Deus. Mas enfim, é isso, né? Temos que lidar com isso. Esse é um trabalho de longo prazo, né? E a pergunta, talvez, que não quer calar, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas: qual foi a grande proposta do governo para a questão da Covid? Tudo bem, não vamos fazer fechar comércio, não vamos fechar setor de serviços, vamos permitir a livre circulação das pessoas. E vamos fazer o quê? Qual é a proposta? Qual foi a proposta? Como fazer? Não houve nenhuma proposta apresentada, colocada de pé. Olha, faz isso, faz aquilo, o prefeito faz isso, o governador faz... Não houve isso. Não houve. O que o governo federal fez foi ir contra prefeitos e governadores quando fizeram alguma coisa dessas. E quando veio a história das vacinas, em abril, maio, que as primeiras vacinas começaram a ser desenvolvidas, o governo simplesmente
deu de ombros. Ele falou, não, né? Vamos enrolando aqui, esperando a imunidade de rebanho. Agora a pandemia está caindo no colo do governo. E ele está nervoso lá, está bravo, mas vai fazer o quê? A culpa das mortes é do governo? Não, a culpa é do vírus. O governo talvez seja parceiro do vírus para, primeiro, espalhá-lo por aí, já que não gosta de máscara, não usa máscara. Hoje mesmo inaugurou uma ponte lá no São Gabriel da Cachoeira, no meio do Amazonas, lá, todo mundo sem máscara, nem aí para paçoca. Não há uma campanha do Ministério da Saúde para uso de máscara, para uso de álcool em gel. Imagina para vacina. Eu, sinceramente, não entendi qual é a lógica disso tudo. Né? E aí, quando o Lula reaparece, porque o Lula tem lá os problemas dele, mas ele tem um discurso sensato, civilizado, fala coisas que fazem sentido para as pessoas. E aí todo mundo lembra do governo dele, os problemas do Lula são outros. Mas não essa loucura de negar a ciência, de negar aquilo que dá certo. Né? E de novo, eu sou contra você atribuir, igual muita gente faz, a religião, todo mundo vai morrer, Deus é que decide. Deus está dizendo aqui nessas passagens que eu disse, Cristo disse, né? Nós somos o templo de Deus. E eu vou cuidar do templo de Deus como? Eu vou ali pegar um vírus. Vou inserir um vírus do templo de Deus. Porque se você acredita em Cristo, você não pode estar a favor de espalhar vírus, de introduzir vírus nas pessoas. Não pode ser desse jeito. Pelo menos não é assim que eu entendo. Eu espero que um dia a gente saia dessa. Né, que a gente consiga evoluir. E não tenho nada contra candidatos de direita, desde que sejam pessoas esclarecidas, pessoas, digamos, que acreditam na ciência, no bom senso até, não precisa nem ser ciência, mas só de acreditar no bom senso já está bom. É preocupante. Precisamos de um candidato honesto, precisamos de um candidato preparado, estudado, capacitado? Sim, precisamos, mas acima de tudo precisamos de um candidato que não seja negacionista. Eu tenho muita preocupação com isso. Mas eu acho que a gente está evoluindo, até porque estamos passando por uma experiência bastante traumática. Eu imagino que a gente vai sair melhor disso do que entrou. Espero eu. Essa é a ideia. Mais um vídeo longo, 17 minutos. Vou embora, até o próximo. Tchau, a gente volta a falar talvez desse assunto de novo, né, no futuro. O pessoal está gostando, valeu aí, obrigado pela audiência. Até mais.